Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 25. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse vídeo eu vou falar a respeito do pecado que atua nas pessoas como força. Porque tem o pecado, por exemplo, como transgressão, mas tem também o pecado agindo como uma força nas pessoas, escravizando as pessoas. Por exemplo, o pecado como transgressão é quando alguém rouba alguma coisa. Isso é pecado, porque as Escrituras dizem: não roubarás. Mas também tem o pecado é como força atuando nas pessoas, escravizando as pessoas. O filho do autismo falou isso. Eu falei o filho do autismo porque esse nome Jesus Cristo é falso. O nome do autismo é outro. É porque a Bíblia ela tem muitas palavras adulteradas. Muitos nomes aqui na Bíblia são falsos. Por exemplo, o nome dos profetas são falsos. E outros nomes que deveria não ter mudado, porque o nome de alguém continua sendo o mesmo. Se ele sair do seu país e for para outro país, quando ele chegar lá no outro país, o nome dele continua sendo o mesmo. Então, o nome dos autores bíblicos, ou seja, dos profetas, aqueles nomes que foram mudados, deveria não ter sido mudado. Então, com isso, já fica claro que a Bíblia ela é adulterada. A Bíblia ela tem erro. Portanto, não devemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não é. Inclusive, eu já fiz muito isso, quando eu não sabia que a Bíblia era adulterada. Com isso, não quer dizer que a Bíblia ela é toda mentira. Não. Tem verdade nela. Agora, tem também coisa adulterada nela, coisa falsificada. É porque os pastores não têm zelo pela palavra do Altíssimo, não têm temor ao Altíssimo. Porque se eles tivessem temor, já teria procurado consertar os erros que é possível consertar. Ou seja, já teria anulado a Bíblia, essa Bíblia adulterada, explicado para as ovelhas que é errado, que o nome do Filho do Altíssimo não é Jesus Cristo. Mas eles não têm cuidado, eles não têm zelo, nem pela palavra do Eterno, nem têm temor a Ele, nem temem a Ele. E com isso já fica claro que eles são falsos.
são falsos crentes e católicos. E fica claro que eles são falsos também em outros assuntos, como por exemplo, como eles estão aí vivendo nesse mundo e vivendo feliz. Tem muitos deles feliz, sorridente, feliz de dentro aberto. Então com isso fica claro que eles acharam a sua vida nesse mundo. E as escrituras que eu li aqui agora diz: quem achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, essas pessoas estão a caminho da condenação eterna, esses falsos crentes, esses falsos evangélicos, católicos e crentes. Então, o Messias, o Filho do Criador, ele falou, diz que o pecado é como né, um senhor que escraviza as pessoas. Ele diz que quem comete pecado é servo do pecado. Isso ele falou aqui em João, capítulo 8, eu vou ler do versículo 31 ao 36. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, vou começar o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui, o Filho do Criador já mostra que o pecado é como uma força dentro das pessoas escravizando. Quem comete pecado é servo do pecado. Se não se converter, o Altíssimo vai jogar para ser atormentado no lago de fogo para sempre. E também o apóstolo Paulo falou também do pecado como força que atua em nós, seres humanos. Em Romanos, capítulo 7, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 20. Diz assim as Escrituras: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado,
operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, as Escrituras, ela revela que o pecado, ele age nas pessoas como uma força, escravizando as pessoas. Ou seja, todos nós somos pecadores, homens e mulheres. Então, é isso. Quem se converter ao Filho do Criador precisa, né, saber isso, que aqui nesse mundo nós temos que morrer para esse mundo. O diabo, ele reina nesse mundo com a injustiça, com a mentira. Muita gente às vezes se suicida, ou seja, se mata, né, tira a sua própria vida, né, desiludido, né, com esse mundo, com a vida, porque ela não sabe a realidade. Se ela soubesse que depois da morte tem um julgamento, né, um tormento eterno e uma nova terra, se ela conhecesse a verdade, ela não se suicidaria, não se mataria, antes se converteria ao Filho do Altíssimo, não para viver nesse mundo, mas para obedecer a Ele já como estrangeiro. É muito importante os servos de Deus entender isso. Se converte não é para viver, não, porque quem reina nesse mundo aqui é o diabo, é os demônios, é a injustiça. Essa ruma de gente estão felizes de dentro aberta porque elas estão na injustiça, elas estão no pecado, são escravas do pecado. E se morrerem assim, vão ser atormentados para todo sempre. E os que já morreram assim, no pecado, vão ser atormentados para todo sempre. E quem deveria ser sal e luz, que são, né, os crentes, que estão laborando com as escrituras e também os católicos, são trevas. Estão passando uma falsa mensagem. A mensagem que eles passam, né, dá a entender que é para a pessoa ser feliz nesse mundo, porque eles estão felizes. Eles estão levantando, por exemplo, a bandeira, né, é da carne, para ser feliz. Por isso que eles estão aí, né, felizes, porque eles não morreram para esse mundo. Eles não se separaram dos não crentes, que são inimigos de Deus por causa das suas obras más, e nem reprovaram as obras más dos não crentes, que é para eles continuar vivendo como eles estão vivendo, mas perde a salvação. As Escrituras é clara, quem achar a sua vida, perde. Perde a vida, perde a salvação, ou seja, vai ser atormentado para todo sempre. Então, muitas pessoas já se suicidou porque não sabe a realidade das pessoas nesse mundo.
não sabe, né? Despreza as escrituras, aí pega o caminho errado, muitos se suicidam, e ainda que os outros não se suicidem, vai todos para o mesmo lugar, para o lago de fogo. Morre escravizada pelo pecado e enganada pelos demônios, pelo diabo. Mas as escrituras, ela mostra de onde o homem veio, para onde vai, e mostra também o estado presente de cada ser humano em todas as gerações. As escrituras dão detalhe, como o homem foi formado, como está no presente e mostra o futuro. Ou seja, a serpente é quem reina nesse mundo, as escrituras mostram. Então, quem quiser se salvar, não espere felicidade nesse mundo, porque não vai ter. Os servos de Deus têm perseguição nesse mundo, aflição. E o Filho do Altíssimo, o Filho do Criador, falou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o pecado, como força atuando nas pessoas, ele usa as pessoas para derrubar, para tentar derrubar, né, os servos do Criador. Ele usa para derrubar, para tentar derrubar, usa para inquietar. Então é muito importante, né, os servos do Criador saber disso, que ele tem que procurar que se isolar o máximo possível, ter o menor contato possível, né, com os não crentes e também com os falsos crentes, porque o pecado está pronto a usar. O pecado usa os não crentes e usa também os crentes também. Usa os falsos crentes e usa também até os verdadeiros também, servos do Eterno. O apóstolo Paulo foi claro quando ele escreveu: não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. A gente se converte ao Criador, mas não quer dizer que o pecado ele deixa de querer nos derrubar, não. Ele fica procurando tomar de volta o domínio, o controle. Ele fica querendo reinar de volta. Ou seja, ele perde o domínio que ele antes tinha, mas ele fica tentando tomar de volta o controle através dos desejos da carne. Usando quem tiver perto, né? Por exemplo, se tiver algo que leve a pessoa a pecar, por exemplo, na parte da sensualidade, se tiver alguém perto do servo do Altíssimo, vai ser usado. Essa pessoa vai vir até diante dos olhos do servo de Deus para ele pecar cobiçando, ou até mesmo, ou também digo, levar também o servo de Deus até diante dessa pessoa imoral. O pecado usa as duas pessoas, tanto pode usar a pessoa, falando ainda da parte da sensualidade, mas não é só na parte da sensualidade não, né? Que o pecado usa. Então, se tiver, por exemplo, uma mulher imoral, que tem muitas no mundo, por exemplo, aqui na nação brasileira, mostrando as coxas, aí tiver um servo, homem, né? Um homem, no local ali, essa pessoa vai ser usada. Ou o pecado vai trazer ela diante dos olhos, essa pessoa não está percebendo isso, para ela é normal, eles não creem, são escravas do pecado, estão dormindo espiritualmente, ou seja, estão mortas espiritualmente, melhor dizendo. As escrituras dizem que o não crente está morto espiritualmente. Agora o crente espiritual, o crente espiritual ele sabe que essa pessoa está sendo usada para derrubar. Então, ou traz essa pessoa imoral para diante do servo de Deus, ou leva o servo de Deus para diante dessa pessoa imoral. Aí, o servo de Deus, né, que teme, lembra que isso é tentação, nega a si mesmo, né, como o Filho do Altíssimo diz, né, que tem que negar, sai, se tiver como sair, se tiver numa ocasião que não tiver como sair, tem de baixar a cabeça, porque senão cobiça, cai, deseja, peca. É por isso que não dá certo. Os servos não podem fazer amizade com os não crentes, nem também com o falso crente, né?
Porque o pecado vai estar sempre pronto para usar o não crente, sempre que ele tiver. Né? Sempre que ele tiver. Por exemplo, se tiver sensual, vai ser usado para derrubar. Então é muito importante o servo, né, do Eterno saber disso. Todas as pessoas são laço. Tem que vigiar, tem que procurar ter o menor contato possível. Somente para resolver alguma coisa, para comprar alguma coisa. Terminou, sair. Sabendo disso, o pecado usa todos. O pecado mora em nós todos, no crente e no não crente. A diferença daquele que nasce de novo do Espírito é que ele recebe graça para negar a si mesmo, né? E o Espírito Santo vai guiando através das Escrituras para a pessoa se desviar, né, do pecado, negar a si mesmo, se separar, impulsiona a pessoa a se separar dos não crentes e dos falsos crentes, ou seja, está em alerta. Aí com isso já fica claro que todos esses crentes eles são falsos. Eles não fizeram isso, eles não se separaram dos não crentes, nem reprovaram as obras más deles, nem reprovaram também, né, a sensualidade, por exemplo, deles mesmos. Eles não reprovam. Então fica claro que eles são falsos. Então, quem se converter, né, ao Filho do Altíssimo tem que saber disso, ele tem que estar pronto para o isolamento, tem que se preparar para ser morto. Ser morto. Porque ao mesmo tempo também, né, o servo do Altíssimo é odiado. É odiado. Porque ele se separa, ele reprova. E com isso ele passa a ser odiado. Ele pode ser morto, preso. Então, esses evangélicos aí, eles estão vivendo porque eles são falsos. Eles não repreenderam os não crentes, as obras más dos não crentes. Não é condenar essas falsas religiões. Todas as pessoas estão presas pelo pecado, né, a caminho do lago de fogo. Então eles não querem dar a vida por essas pessoas. Então fica claro que eles são falsos.